E para finalizar, uma última notícia boa para o torcedor do Corinthians. O atacante Vitinho está chegando, assinou contrato já com o Timão, deve ser anunciado nesta sexta-feira até o final de 2026. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos ver as últimas novidades no Timão, muitas notícias. Infelizmente o Corinthians vai ficar um tempo ali sem o Carrillo e sem o Memphis, né, já que eles se lesionaram no derby, né, contra o Palmeiras. Também tem novidades, né, sobre o caso Augusto Melo, as mudanças nos bastidores e também a chegada do Vitinho ao Timão, que deve ser apresentado, né, a qualquer momento, ou pelo menos anunciado oficialmente. Vamos ver tudo o que a imprensa falou, as últimas notícias a partir de agora, bastidores bem movimentados lá no Parque São Jorge. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Inclusive, os confrontos da Copa do Brasil, principalmente a fase de ida das quartas de final. E o André Carrillo, que teve uma lesão no tornozelo esquerdo, vai passar por uma cirurgia, ficar cerca de 4 meses afastado dos gramados. O Yuri Alberto, que foi outro jogador que sentiu dores, não vai ficar afastado, não teve lesão detectada. O Corinthians se prepara para enfrentar o Juventude na segunda-feira, fez apenas um treinamento hoje, ontem folgou, deve viajar para o Rio Grande do Sul no domingo. E para finalizar, uma última notícia boa para o torcedor do Corinthians, o atacante Vitinho está chegando, assinou contrato já com o Timão, deve ser anunciado nesta sexta-feira até o final de 2026, apenas o segundo reforço do Corinthians na temporada. Volto com vocês. Valeu, Vlad. Obrigado, viu? Então é isso que envolve o Corinthians, a parte política e a esportiva. Carrillo e Memphis, então, pelo Corinthians, desde suas estreias. O Carrillo com mais jogos, mas o Memphis também com um bom número, 49 minutos por jogo. O Memphis costuma jogar mais, ele tem mais gols e também mais assistências, mas, claro, a importância do Carrillo é enorme, né, nesse time, foi desde o ano passado. Ô, Bira, se o ano do Corinthians terminar, hoje é dia 31 de dezembro lá no Parque São Jorge. Lá vem. Tava bom ou não tava? Terminar o ano com título paulista e com avançar as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o rival. Acho que não estaria ruim, não dá para dizer que estaria bom. Mas tem no acumulado do ano a eliminação da Libertadores e da Sula. Mas tem um acumulado de duas eliminações conquistadas sobre o Palmeiras, uma no Paulista e outra na Copa do Brasil, resultados de peso. Um título que tira um pouco o time de uma fila que já estava incomodando, que vem desde 2019. Que impede o rival de conquistar um tetra inédito. Agora, acho que a questão política não pode ficar de fora. Acho que para o ano corintiano ser considerado bom, independentemente do resultado em campo, tem que terminar o ano com algum encaminhamento da vida política do clube para você ter convicção de que pode ter alguma mudança para os próximos anos, que o Corinthians estaria finalmente indo para o rumo certo. O que seria? Porque para mim parece tem que ter uma resposta mágica. O que seria um rumo da política do Corinthians que pode ser resolvido? Porque nesse cenário, esportivamente, é uma glória o Corinthians ter conquistado o que conquistou. Sim. Sim, e o Corinthians, no final das contas, está nas quartas de final da Copa do Brasil. Tudo bem que nos últimos 3 anos ele foi até a semifinal, e um deles foi até a final. Então o Corinthians tem ido bem em Copas do Brasil. Verdade. Isso, então, tem sido meio constante do Corinthians em Copas do Brasil. Agora, ganhar um título em cima do Palmeiras, tá fazendo um brasileiro de meio de tabela que não tá passando susto, coisa que não aconteceu nos últimos anos, não é ruim também. Agora, o que seria o encaminhamento do Corinthians? Aí eu vou falar uma situação hipotética, tá? O Augusto Melo caindo, tem eleição no final do ano que vem. Então haveria um mandato tampão para terminar o ano que vem, né? Terminar esse mandato que está em andamento para no ano que vem. O que eu considero que seria uma vitória política do Corinthians, da instituição do Corinthians, para os torcedores corintianos. Se esse impeachment vier, e quem for assumir esse mandato tampão, que seja o Osmar Stabile que está assumindo lá, mas seja com compromisso de fazer um ano e meio ali, o que falta desse mandato, de transição, para preparar o Corinthians para, aí sim, ao final do ano que vem, ter um processo político mais limpo, levantando lideranças que realmente estejam interessadas em fazer uma profissionalização real do clube. Porque não foi o que aconteceu nos últimos tempos. A gente viu, com Augusto Melo assumindo no lugar da gestão do grupo do André Sanches, do Renovação e Transparência, a vida política do Corinthians não criou essas lideranças, né? Ou não deu espaço para que elas realmente fossem fortes. Então, acho que o Corinthians tem que ter um mandato ali, um resto de mandato do Augusto Melo, com o Stabile, com o Augusto Melo, com quem quer que seja, preparando um terreno para, no próximo mandato,
ter lideranças que realmente... porque tem gente na vida política do Corinthians que tem essa proposta. Só que o problema é que elas não conseguem ter voz. É que é um no meio de 50 milhões de jacarés tentando cada um pegar o seu pedaço. Tem lado positivo, tá? Essa confusão toda que tem acontecido com o Corinthians, algumas dessas lideranças estão começando a aparecer mais dentro da vida política. Aqui na imprensa... Elas vão ter voz, né? Exatamente. Aqui na imprensa, a gente dava espaço. Sim. Só que dentro do clube não tinha. Tá começando a ter um pouco. Vendo que talvez seja a última esperança. É a última. Senão é a manutenção dos mesmos problemas, só que mudando os personagens. Às vezes, mudando os personagens no sentido de exposição, mas internamente continua a mesma coisa. Eu acho que esse é o caminho que o Bira coloca, mas sinceramente, assim, não que eu discorde da ideia, mas é que eu não acho que esse tipo de coisa... É hipotético tópico, é o mas hipotético, assim, o que seria? A maneira que seria. E assim, pensar em organização e às vezes você ter um período mais discreto ainda que o Corinthians esteja sendo discreto no mercado, mas é porque teve um elenco muito inflado numa metade do ano passado. Talvez pretensões menores, aí a torcida talvez não queira, mas acho que para mim talvez seja aquele remédio amargo que o Corinthians precise. E tem que ser honesto com a torcida, né? Porque mais do que a questão política é a financeira, né? Então a gente está falando dos dois aspectos tão importantes. Exato, e que estão ligados, né? Mas esportivamente o time vai bem nessa temporada, Mari. Bem, né? Conseguiu. Mas eu acho que o corintiano fala assim, fecha o ano. Não fecha o ano ainda, não. Dá pra ganhar mais, dá, claro. Já é pra gente chamar o nosso touch de sexta-feira? Sim, senhora. De Dia dos Pais? Sim, senhora. Santo Deus! Vamos lá. Sextou no Sport Center, salve-se quem puder. O que é isso? A gente tem a provocação primeiro do Memphis, que postou nos stories com toda a decoração, não sei se é da casa dele, sei lá, mas... Eu acho que não. Será que é a casa dele aí? Uma música do MC Ariel, camisa 10, e um porco dentro da gaiolinha ali, tá bom? Eu acho que agora já é pra gente... Aí já mudou, né? Agora é pra gente começar a sexta-feira, tá? Oficialmente. Ah, tá bom, então. Tá, então você quer começar por onde e por quem, hein? Não começa por ordem alfabética, não. Vamos começar por ordem alfabética. O Galo é pai de quem? Tá, você quer começar pela história do Memphis? Vamos. O Corinthians é pai do Palmeiras? Eu acho que ele acha que é, mas não é. Eu acho que ele precisa de um exame de DNA. Você que chama de co-irmão? Que o Corinthians... O irmão não é pai. Não, mas você fala assim, o Palmeiras tá sempre ajudando o Corinthians, ou seja, na história recente é pai. Então, mas aí que tá. O Corinthians acha que é pai, mas se fizer o exame de DNA, o pai do Palmeiras no estado de São Paulo é outro. É quem? Historicamente é o São Paulo. Historicamente é o São Paulo. Então o Palmeiras pode ter dois pais. Eu acho que aqui Desculpa, mas aqui a mitologia explica. O Corinthians é aquela síndrome de Édipo. O filho que matou o pai. Pra ficar com a mãe. Entendeu? O Corinthians matou o pai essa semana, matou o Palmeiras, mas ele, na verdade, não é o pai do Palmeiras. O pai do Palmeiras é o São Paulo. O que eu falei é que, assim, em São Paulo existe esse círculo de freguesias, né? O Corinthians ser freguês do Palmeiras, o Palmeiras ser do São Paulo e o São Paulo ser do Corinthians. Mas nos últimos 2 anos, a gente tá vivendo um momento, sei lá, se o El Niño, sei lá, o que inverteu a ordem da... A gente foi de El Niño a complexo de Édipo. Essa coisa tá promissora. Nos últimos 2 anos, o Palmeiras tem sido freguês do Corinthians, o Corinthians tem sido muito freguês do São Paulo, perdeu 6 dos últimos 7 jogos contra o São Paulo. Tá, então o que conota... E o São Paulo tem sido freguês do Palmeiras, não ganhou nenhum dos últimos 8. O que conota a paternidade? Não, vamos lá, Bruno. Ó, vamos lá. Recorte... Oh, meu Deus, já cliquei tudo errado. A gente vai fazer o atual ou é histórico? Não, a gente vai fazer um recorte. Tá, hoje... Hoje, fez o teste hoje. O DNA então vai aparecer isso aqui, ó. Então é o quê? É o Corinthians é pai do Palmeiras? Hoje... se fala em 2025 é. 2025 esquece. Não, e até pelo último jogo de 24 ainda, que foi aquele 2-0 no Brasileiro. Porque historicamente, a gente tem que lembrar. Tem sido, historicamente, o Corinthians nunca tinha vencido um mata-mata do Palmeiras sem ser o paulista. Então, assim, isso pesa historicamente. Mas se a gente falar do momento, aí pesa totalmente a favor do Corinthians, justamente por ter derrubado esse tabu. Eu já vou falar outra aqui, ó. Corinthians é pai do Internacional. É verdade. Nossa, isso vai gerar ainda mais... O Corinthians só ganhou acho que dos últimos 10 jogos contra o Inter. Ganhou o último, mas ganhou um dos últimos 10. O Corinthians e Inter, na verdade, os dois são fregueses do empate. Eles só empatam. Corinthians e Inter, acho que tem 8 empates nos últimos 11. Ele veio preparado pro debate. Não, ele é pai. É que é um pai ausente. Não, acho que o Corinthians seria pai do Vasco. Pai ausente, mas é pai. Acho que seria do Vasco. O Vasco perde muito do Corinthians. Não, o Corinthians... o Vasco... O Vasco é pai de comentarista, você tá vendo. O Vasco é pai de quem?
Não, Não, o Corinthians pai do Vasco. Acho que é mais do que o Vasco do que do Inter. Tira. Mas o print... Pai do Vasco. O Vasco ficou quase 10 É que anos. do Inter tem a questão muito da rivalidade, né? É. Sobretudo por parte do Inter, como foi o Brasileiro de 2005. Pode então, explicar assim, aqui, ó. então, Pode explicar aqui, ó. O do Léo Condé... Tá aí um pouco das paternidades. Com isso, o Timão se prepara, né? Vai ter lá a votação pro Augusto Melo, impeachment, aquela coisa toda que a gente repercutiu nos últimos meses. A chegada do Vitinho também. Um bom jogador. O Vitinho é um craque, muda o patamar? Não. Porém, jogou um bom tempo na Arábia Saudita, saiu do Flamengo, né? Foi lá pro futebol árabe. E assim fez uma boa passagem por lá. Bate falta, sabe? Cobra a falta de longe. Batedor de pênaltis. É um jogador que certamente vai chegar para ajudar demais o Timão. Uma excelente contratação, tendo em vista ali que pega um jogador onde não precisa, né, você pagar pela transferência, apenas pelo salário. Muito boa contratação. Eu quero saber muito a opinião de vocês. E qualquer novidade vamos trazer aqui no canal. Deixa o like, inscreva-se. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!